Vocês acham que eu tô brincando? Boa noite a todos. Espero que vocês estejam todos muito bem, muito fortes, né? Não precisa, o dia tá bem, mas que a gente tenha força para enfrentar, né? O que a gente tem que enfrentar todo dia, matar nosso leão diário. Só me deu um minuto. Eu acho que eu tirei. Peguei o Código Penal, o artigo 20. Código Penal, artigo 20. Todo mundo já se inteirou? Agora, por favor, eu peço a compreensão e aquilo que eu venho repetidamente falando em sala de aula. Começou a aula, eu quero ser o melhor. Eu quero você 100% aqui. Disso depende a sua aprovação. Eu vou fazer uma leitura inicial do artigo 20 e depois eu vou vir dissecando o artigo 20. O artigo 20 do Código Penal, ele diz assim: o erro sobre um elemento constitutivo do tipo legal, ele exclui o dolo, mas ele permite a punição por o crime culposo, se for previsto na lei. Professora, inicialmente, numa primeira leitura, eu me sinto muito perdido. Olha o que diz o artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas ele permite a punição por crime culposo se for previsto em lei. O erro sobre um elemento constitutivo do tipo legal. Olha essa reportagem aqui. Olha essa reportagem. Um homem mira num javali, mas ele mata o amigo com um tiro durante a caçada em São Paulo. Vou te mostrar outra reportagem. Acredito que ou seja essa. Um homem morre baleado após ser confundido com o javali. Qual é o erro sobre o elemento que constitui o tipo? Qual que é a consequência? Eu querer matar um javali e acabar matando uma pessoa. A resposta está no artigo 20. O artigo 20, ele vai dizer assim: o erro sobre um elemento que constitui, por exemplo, o sujeito teve uma falsa percepção da realidade. Ele é um caçador, ele está na floresta, ele avista o javali, e na realidade dele, aquilo era um javali. Quando ele atira, aí ele vai lá buscar o javali, ele fala: meu Deus, matei meu colega. Matar alguém, esse alguém é o elemento constitutivo. O erro sobre esse alguém exclui o dolo.
Você não responde por homicídio doloso. Mas é possível a punição a título de culpa se o crime for penalizado na modalidade culposa. Fernanda, o artigo 20, ele inicia o tema erro de tipo. O objetivo da aula de hoje é fazer uma análise minuciosa deste instituto, que é cobrado em prova e que muita gente erra. E eu garanto a vocês, qualquer questão a respeito desse tema, vocês acertarão. A primeira observação de prova que eu quero que vocês guardem é o conceito de erro de tipo. Erro de tipo é quando o sujeito tem uma falsa percepção da realidade. Fernanda, o erro de tipo é quando eu tenho uma falsa percepção da realidade. E aí ele vai te perguntar, pessoal, qual a consequência de quem comete um crime sob uma falsa percepção da realidade? Eu vou te dar um outro exemplo aqui. E durante a aula eu vou trazer vários. Eu tenho um celular Samsung, tá? Um celular Samsung. E grande parte de vocês também tem. Imagine que você vem aqui tirar uma dúvida comigo, deixa o seu celular aqui. Aí eu, achando que o celular era meu, eu vou lá e pego esse celular e guardo na minha bolsa. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Eu tive uma falsa percepção da realidade e acabei subtraindo para mim aquilo que não me pertencia. Em tese, eu pratiquei o crime de furto. Professora, nessa situação, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo. Qual que é o elemento constitutivo do furto? É subtrair uma coisa que não lhe pertence. O erro sobre isso, qual que é a consequência para o sujeito? Exclui o dolo. Você não responde pelo crime a título de dolo. O seu examinador vai te perguntar e vai trazer vários exemplos dessa forma. Ele vai te contar uma historinha, vai dizer que o sujeito, ele teve uma falsa percepção da realidade e ele quer saber de você qual a consequência jurídica daquela ação daquele sujeito. O artigo 20, ele traz o erro de tipo. Ele diz, um erro sobre o elemento que constitui o tipo penal, um erro sobre esse elemento exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa. Até aqui, você conseguiu entender o que eu estou falando? Calma, vamos lá. Deixa eu receber a galera que está entrando. Professor, eu entendi. No meu material, eu inicio o tema falando sobre a teoria do erro. O que é o erro? O erro é a ausência de consciência acerca de um objeto juridicamente relevante. Ou seja, está em erro quem desconhece algo que é relevante para o direito. Essa ausência de consciência, ela pode aparecer em dois momentos distintos. Na análise do fato típico e na análise da culpabilidade, que nós vamos ver em momento oportuno. A gente inicia o tema da aula de hoje fazendo uma análise do artigo 20 do Código Penal, que ele diz assim, o erro sobre um elemento que constitui o tipo legal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se for previsto em lei. Deixa eu te contar uma historinha aqui, que foi muito famosa no Brasil nos últimos tempos. Eu não sei se você se lembra daquele caso da Mariana Ferrer. O caso da Mariana Ferrer foi uma situação em que a Mariana, ela imputou o crime de estupro a um determinado sujeito. E, no final das contas, o que o juiz aplicou? O juiz absolveu o sujeito.
E aí você pode me perguntar assim, por que ele absolveu o sujeito? E aí teve uma discussão acerca desse tema, por quê? Porque eles estavam falando, existe estupro culposo, né? Nós não temos estupro culposo no nosso ordenamento, é fato. Mas olha aquela situação, o que o juiz entendeu naquela situação? Ele entendeu o seguinte, gente, isso não é machismo, eu também entendi assim, por mais que possa parecer machismo. Eu acho que vocês não viveram muito o que eu vivi, porque aqui em Monte Alegre, a gente não tem esse tipo de diversão, que é boate. Quando eu morava em Santarém, eu era mais jovem, eu ia em boate. E o que acontece nas boates, pessoal? As pessoas bebem, ficam, namoram. Não é normal você transar dentro de uma boate, obviamente, mas você flertar é algo normal. O que o juiz entendeu? Ele entendeu que a Mariana, ela tinha bebido, tá? E que o sujeito que, em tese, praticou o crime de estupro, ele teve uma falsa percepção da realidade. Ele entendeu o que a Mariana queria. Como? Quando uma pessoa bebe, ela perde, muitas vezes, o quê? A sua noção de realidade. A Mariana, inclusive, pelo que eu vi, no pouco que eu vi sobre o caso, ela não esboçou nenhum tipo de reação contra as investidas dele. Ou seja, enquanto eles estavam lá se beijando, e aí ele começou a acariciar e começou a iniciar os atos de natureza sexual, ela não esboçou reação. Ou seja, de acordo com o que foi analisado no processo, aquele sujeito teve uma falsa percepção da realidade, que é possível, não estou dizendo que não é, é possível, tá? E aí, quando nós estamos diante de um erro sobre o elemento que constitui o tipo, isso exclui o dolo. Ou seja, ele não ia responder pelo estupro na modalidade dolosa. Ele só responderia diante daquele erro se houvesse, naquele tipo penal, a modalidade culposa. Mas existe estupro culposo? Então, ele foi absolvido. Conseguiram entender mais ou menos? Quando você está diante de uma falsa percepção da realidade e comete um fato típico, o direito diz assim: beleza. Em regra, você não vai responder pelo crime na modalidade o quê? Dolosa. Mas se vier previsto no Código Penal ou em alguma lei a modalidade culposa, aí você responde. Ficou claro? Observação. O erro de tipo, ele pode ser essencial ou acidental. Quando eu falar em erro de tipo, eu tenho duas situações. Eu tenho o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. E a gente vai analisar cada um deles. Olha lá, quando eu falar deste instituto, erro de tipo, ou o erro vai ser essencial, ou o erro vai ser acidental. No erro de tipo essencial, o sujeito tem uma falsa percepção da realidade. Quando ele te perguntar se o sujeito teve uma falsa percepção da realidade, você marca que você está diante de um erro de tipo essencial. E depois a gente vai ver o que é o acidental. Acompanhe aqui comigo, por favor. O erro sobre um elemento que constitui o tipo legal exclui o dolo, mas vai permitir a punição por um crime culposo se for previsto na lei. O erro de tipo recai sobre elementos que constituem o tipo. Eu quero matar o quê? O javali, mas acabei matando alguém. Eu errei sobre o elemento alguém.
Qual é o crime de homicídio? Matar alguém. Você queria matar esse alguém? Não, você errou sobre o elemento que constitui o tipo de homicídio. Porque matar um cachorro não é homicídio. Olha o que a professora está falando, e se você entender, pessoal, isso vai ficar muito claro. Você tem que errar sobre um elemento que constitui o tipo. O crime de homicídio, o elemento é alguém. Porque se você mata um cachorro, você não pratica o homicídio. Se você erra sobre esse elemento alguém, você está diante de um erro de tipo. Eu errei sobre o elemento alguém. Eu não queria matar esse alguém. Eu errei. Então, eu estou diante de um erro de tipo essencial, porque eu tive uma falsa percepção da realidade. Eu queria matar a caça e acabei matando o meu amigo. E, gente, parece uma situação esdrúxula, mas olha lá naquela reportagem que eu mostrei inicialmente para você. Ficou claro? Olha lá. O erro de tipo recai sobre os elementos que constituem o tipo, podendo recair sobre elementares, circunstâncias, justificantes ou qualquer dado agregado a determinada figura típica. Por que é tão importante estudar esse instituto? Imagine, pessoal, um pai que está dormindo e 3 horas da manhã ele acorda com barulho. E aí ele vê alguém pulando o muro da casa. Ele pega a arma de fogo dele e atira, achando que estava em legítima defesa. Ele errou sobre o quê? Uma justificante. Quando ele foi ver, era o filho dele. Vocês estão entendendo? E o teu examinador vai perguntar qual a consequência jurídica para aquele pai. O erro de tipo, ele recai sobre os elementos que constituem o tipo, podendo recair sobre elementares como alguém, como uma circunstância, como uma justificante, ou qualquer dado agregado a determinada figura típica. E, em regra, no erro de tipo, há a falsa percepção da realidade. Aqui, olha, eu vou só grifar aquilo que é realmente importante. Em regra, no erro de tipo, há uma falsa percepção da realidade. Eu vou te perguntar, olha para mim. Eu quero matar o Adaías. Eu pego minha arma de fogo, eu atiro contra o Adaías. Mas por um erro na execução, eu acabo atingindo a Giovana. Eu pergunto, eu incorro em erro de tipo essencial? Porra de sim! Olha para mim. Eu tive uma falsa percepção da realidade? Eu tive o quê? Uma bizonhice. Eu não tive habilidade. Vocês estão entendendo o que o examinador vai te perguntar? Nesse caso, houve um erro na execução. E a gente vai ver ainda na aula de hoje que erro na execução é um erro de tipo acidental. Sem querer, né? Não foi sem querer, foi bizonhice mesmo. Foi o quê? Inabilidade. Eu vou falar de novo, olha para mim. Você vai ter que aprender a identificar na questão se você está diante de um erro de tipo essencial ou de um erro de tipo acidental. Olha para mim. Eu tive uma falsa percepção da realidade. Erro de tipo essencial. Até aqui tranquilo? Olha aqui. O erro de tipo essencial, ele trata de uma falsa percepção da realidade que recai sobre os dados principais do tipo. Qual é o dado principal do crime de homicídio? Matar alguém. Eu errei no elemento principal, alguém. Ou seja, sobre um elemento fático ou normativo que corresponda a uma elementar do tipo. Qual é a elementar do homicídio? Alguém. Exemplos. Nós vamos trabalhar na aula de hoje vários exemplos. Acompanhe esse exemplo. O agente em uma mesa de bar, para de escrever. O agente em uma mesa de bar subtrai o aparelho celular de uma outra pessoa, acreditando ser o seu.
Quando ele acredita ser o seu, ele tem uma falsa percepção da erro de tipo essencial ou acidental? Essencial. Nesse caso, ele comete um fato típico, subtrair para si ou para outra em coisa alheia, móvel. Pergunto, esse agente responde pelo crime de 3 pontinhos. O agente, em uma mesa de bar, subtrai o aparelho celular de uma outra pessoa, acreditando ser o seu, por serem idênticos. Aqui, o agente incorreu em um erro sobre o elemento, coisa alheia. Ele achou que a coisa alheia, na verdade, era dele, que era uma elementar do tipo. Fernanda, no erro de tipo essencial, prestem bastante atenção. É possível que eu tenha duas situações. No erro de tipo essencial, é possível que eu tenha duas situações. Olha bem para mim e te concentre em mim. Existem determinados erros que você comete inevitavelmente. Um erro inevitável é aquele que qualquer pessoa erraria. Qualquer pessoa naquela situação, em regra, erraria. Vou te dar um exemplo. O celular idêntico. Se um celular é idêntico ao outro, é possível que qualquer pessoa errasse aquela situação, sim ou não? Quando você estiver diante de um erro inevitável, exclui o dolo e permite a punição a título de culpa. É isso que a gente vai analisar. Diante de um erro de tipo inevitável, seria imprevisível que qualquer pessoa erraria nas mesmas circunstâncias com base naquela percepção do homem médio. Se você estiver diante de um erro de tipo inevitável, exclui-se o dolo e a culpa. Olha o que eu estou falando para você. Se o erro de tipo é inevitável, ou seja, qualquer pessoa erraria naquelas circunstâncias, você não responde pelo crime, porque exclui dolo e culpa. Agora, olha para mim. Se o erro de tipo ele é evitável, se você tivesse um pouquinho mais de cuidado, se você tivesse um pouquinho mais de diligência, talvez você não errasse. Aí eu estou diante de um erro de tipo que é evitável. E além disso, se o erro de tipo for evitável, ele exclui o dolo. Todo erro de tipo vai excluir o dolo, essencial. Mas nesse caso, você responde pela culpa por ter sido negligente, imprudente ou imperito. Aqui eu quero que você tome muito cuidado. Por quê? Porque o seu examinador, ele pode trazer as palavras que são sinônimas. Quando eu falo inevitável, é muito fácil entender o que é inevitável. Inevitável é que você não ia conseguir evitar. O inevitável é o mesmo que excusável ou invencível. Invencível também dá para eu entender que não tinha como vencer aquele erro. Agora, o excusável é o que pode, talvez, né, te trazer alguma dúvida. Erro de tipo inevitável, excusável, invencível, questão de prova. Exclui o dolo, você não responde pelo crime a título de dolo e nem responde ao crime a título de culpa. E o evitável é aquele que você podia ter evitável. Exclui o dolo, mas pune a culpa se for previsto em lei. Prof, erro de tipo essencial é aquele erro em que o sujeito erra por ter uma falsa percepção da realidade. Uma falsa percepção da realidade. E o erro de tipo essencial, isso aqui eu quero que tu guarde, ele sempre exclui o dolo. Sempre exclui o dolo. Ficou claro? Isso porque falta ao agente o elemento cognitivo dolo. No erro de tipo essencial, outra observação, o sujeito não tem a vontade de cometer crime. E no acidental, toda vez que eu tiver um erro de tipo acidental, o sujeito quer cometer um crime. Mas ele erra por algum outro motivo.
Ficou claro? Olha lá. Isso porque falta ao sujeito o elemento cognitivo dolo. No erro de tipo essencial, não há esse saber, essa consciência por parte do agente. Beleza até aqui? Erro de tipo acidental. Eu tenho vários tipos de erro de tipo acidental. Você pode errar o objeto. Você pode errar a pessoa. Lembra que eu falei para vocês da Sheila Carvalho? Eu tenho um erro de tipo ali acidental. Você pode errar, pessoal, na execução. Você pode errar, pessoal, no resultado. Fernanda, eu tenho várias possibilidades aqui. Várias. Antes da gente fazer a análise de cada uma dessas situações, nós vamos primeiro ver o que a CESP cobra, para a gente poder depois se debruçar mais precisamente em todos os institutos cobrados pela CESP. Peguem aí rapidinho o material de questões de vocês. O Drieri que já imprimiu algumas outras, aí ele pode entregar. É. Quem ainda não tem, ele vai entregar. Só um minutinho, já peguem aí o pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui, Daniel, rapidinho nessas questões. Tá. Quem não tem agora, não tem problema. Olha aqui. Vamos lá? Fernanda, parece difícil, mas olha o que ele vai te perguntar. Peguem aí a questão número 4. Quem ainda não tem? Eu não tenho pressa, pessoal. Olha lá. Questão número 4. Achou, Adaías? Então te esperta, cara. Olha lá. Questão número 4, ele diz assim: o erro de tipo essencial, grifa e coloca aí do lado para mim. É quando o sujeito tem uma falsa percepção da realidade. Erro de tipo essencial. O sujeito tem uma falsa percepção da realidade. O erro de tipo essencial, que recai sobre a elementar, ele impede que o agente saiba que está praticando crime. Gente, no erro de tipo essencial, o objetivo do agente não é cometer crime. Ele erra sobre a elementar do tipo. Aí ele diz assim: o erro de tipo essencial, que recai sobre a elementar, ele impede que o agente saiba que está praticando crime. E sempre exclui o dolo, certo ou errado, pessoal? Todo erro de tipo essencial sempre exclui o dolo. Exclui o dolo e a culpa. Verdade, olha aqui para mim. O erro de tipo essencial exclui o dolo e a culpa se ele for um erro invencível, inevitável, excusável. Vamos lá começar a se familiarizar com isso.
No erro de tipo essencial, eu excluo o dolo e a culpa, ou seja, o sujeito não responde por nada. Se aquele erro for inevitável, for invencível, for excusável, você risca esse vencível. O erro de tipo essencial não exclui nem o dolo nem a culpa, gente. Todo erro de tipo essencial, ele exclui dolo. Letra D, não exclui o dolo, exclui dolo. E na letra E, ele diz assim, ele exclui o dolo, mas não a culpa, se o erro for invencível. Se o erro é invencível, exclui dolo é culpa. Ficou claro, senhores? Vamos analisar outra questão. Nessa próxima questão, eu quero que tu pegue aí para mim a questão número 5. Vamos analisá-la com muito carinho. A questão número 5 diz o seguinte: o Fernando, ele estava sentado no banco de uma praça, jogando dominó, quando ele visualizou uma pessoa com um capacete e viseira escura fechada e que gesticulava, dando mostras de irritação. Essa pessoa parecia que estava irritada, gente. É isso que ele quer dizer. De repente, essa pessoa correu em sua direção e o Fernando grifa, acreditando que seria atacado, precipitadamente pegou uma pedra e arremessou contra o desconhecido. Puxa uma setinha. Aqui, pessoal, ele agiu em legítima defesa putativa. Ele acreditou que ele estava em legítima defesa. Aqui eu estou diante de uma legítima defesa putativa, ou seja, imaginária. Fernanda, a legítima defesa, ela exclui a ilicitude, certo ou errado? Mas a putativa exclui? Não. Olha lá, devido à sua má pontaria, o Fernando errou o homem e acertou uma criança que passava pelo local. Olha para mim. Todas as vezes que eu tiver um erro na execução, eu estou diante de um erro de tipo acidental. Aqui, ele deixa claro que o erro foi erro na execução. Eu queria atacar o Adaías, mas acabei atingindo a Giovana. Professora, como é chamado esse erro na execução no direito penal? Aberratio ictus. Comece a se familiarizar com essa expressão. Quando você estiver diante, pessoal, de um erro na execução, o nome desse instituto é Aberratio ictus. Aberratio ictus. Silêncio, senhores. Continuando analisando a questão. Devido à má pontaria, o Fernando errou o homem e acertou uma criança que passava no local. Ele queria acertar quem, pessoal? Grifa para mim o homem. E ele acertou a criança. Uma dica que eu quero que você guarde para a sua prova e agora para a sua vida. Quando você estiver diante do Instituto da Aberratio ictus, você vai responder pelo crime como se você tivesse atingido aquele que você realmente queria atingir. Você vai responder como se você tivesse acertado o Fernando. É as qualidades do Fernando que eu vou levar em consideração. Vou te dar um exemplo disso. Eu quero matar o meu pai. Ok? O meu tio, ele é muito parecido com o meu pai. Muito, gente. De costa, ninguém diz quem é quem. Tá? Ou, imagine que eu quero matar o meu pai e do lado está o meu tio. Eu pego a arma de fogo, atiro contra meu pai, mas por um erro na execução eu acabo atingindo o meu tio. Até aqui tudo bem? Quando o juiz for aplicar a pena para você, ele vai levar em consideração que você atirou no seu pai e vai te dar uma causa de aumento de pena por isso, uma agravante, o parricídio. Mas o meu pai está vivo, Fernanda, não importa.
De acordo com o direito penal, você responde como se você tivesse atingido a vítima virtual e não a vítima real. Vou continuar. Nesse momento, o homem tirou o capacete e o Fernando o reconheceu. Era o Roberto, seu primo. Como não se viam há muito tempo, o Roberto queria apenas lhe dar um abraço acalorado quando correu em sua direção. Considerando o disposto no Código Penal, assinale a opção correta acerca da situação apresentada. Primeiro, eu vou conseguir eliminar a letra C. O Fernando em aberratio criminis. Isso aqui não é uma aberratio criminis, é aberratio ictus. Aberratio ictus. Olha lá, eu vou ler todas e aí a gente vai analisar. O Fernando será isento de pena, pois, em aberratio ictus, ele agiu em uma legítima defesa putativa inevitável, apta a excluir a potencial consciência sobre a ilicitude. Não, né, pessoal? Calma, deixa eu receber aqui. O Fernando está em aberratio ictus, ele pode ser responsabilizado pelo homicídio culposo com uma pena diminuída de 1/6 a 1/3, pois agiu em legítima defesa putativa, em razão do erro profano, inexcusável e indireto, verificado pela teoria do erro, e papapá. O Fernando, ele está em aberratio ictus, ele não poderá ser responsabilizado penalmente, pois ele agiu em legítima defesa putativa, diante do erro profano, excusável e indireto, coincidência da teoria dos elementos negativos do tipo. O Fernando está em aberratio ictus, poderá ser responsabilizado pelo homicídio culposo diante do erro ditivo permissivo invencível, que exclui o dolo, mas não a culpa, em atenção à teoria limitada da culpabilidade. Aqui, pessoal, eu só vou te chamar a atenção que é uma prova de defensor, tem um alto nível, que não é o teu caso, tá? Mas aqui eu quero te chamar a atenção o que diz o Código Penal a respeito, primeiramente, dessa situação. Quando você pega o Código Penal, você vai lá para o artigo 20, parágrafo 1º. Olha aqui, artigo 20, parágrafo 1º. Olha o que ele diz aqui. É isento de pena quem, por um erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Gente, é isento de pena quem, por um erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação dele legítima. Vou te dar um exemplo. O cara estava com um capacete. O cara, olha lá na questão, ele diz: o Fernando estava sentado no banco de uma praça, jogando dominó, quando ele visualizou uma pessoa de capacete e viseira escura que gesticulava, dando mostras de irritação. De repente, essa pessoa corre em sua direção. Pessoal, o que qualquer pessoa ela entenderia nessa situação? Que o cara vai me atacar. Sim ou não? Olha lá. Deixa eu abrir aqui. Olha lá. De repente, essa pessoa correu em sua direção. Aí o Código Penal diz: é isento de pena quem, por um erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Se aquela situação realmente existisse, a legítima defesa dele seria apta a excluir a ilicitude? Seria. Aqui, pessoal, eu te chamo a atenção para o seguinte, deixa eu só ver aqui, já pular direto para a questão, tá? Olha aqui, ó. No caso descrito, vamos lá. No caso descrito no enunciado da questão, o Fernando agiu em erro de tipo. Esse tipo de erro de tipo, pessoal, preste atenção. Quando ele imagina que ele está agindo em legítima defesa, ele é chamado de erro de tipo permissivo. Ou seja, ele errou de maneira permitida pelo direito.
No caso descrito no enunciado da questão, o Fernando agiu em um tipo de erro chamado de erro de tipo permissivo, ou também chamado de erro sobre uma discriminante putativa. Ou seja, ele equivocou-se acerca da presença de uma determinada situação fática que legitimaria sua conduta. Ele errou sobre uma situação. Até aqui tudo bem? De novo, no caso descrito no enunciado da questão, o Fernando, ele agiu em erro de tipo permissivo, ou seja, em um erro sobre uma discriminante putativa, ou seja, ele equivocou-se acerca de uma presença de uma determinada situação que legitimaria sua conduta. Nesse sentido, observa-se o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal que trata da matéria. Ele diz assim: é isento de pena, aqui não é exclui dolo e culpa, como no erro de tipo essencial. É isento de pena quem, por um erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível a título de culpa. Pessoal, olha para mim. No caso, lá daquele primeiro exemplo que eu te dei, do caçador, naquele caso, pessoal, ele não erra sobre uma circunstância. Ele tem uma falsa percepção da realidade. Nesse caso aqui, ele não está errando a realidade. A realidade dele é a possível ameaça. Aqui não houve uma falsa percepção da realidade. Aqui ele realmente está vendo a realidade de que ele vai ser atacado. Primeira observação, que você já consegue visualizar a diferença das duas hipóteses. Quando você tem, pessoal, uma falsa percepção da realidade, você incorre em erro de tipo essencial. Exclui dolo e culpa, dependendo se for vencível ou invencível. Nesse caso aqui, você está linda a tua realidade. Você não está confuso em nada. Você agora, na tua cabeça, você acredita que está sendo atacado. E você vai agir em legítima defesa putativa. E o seu examinador quer saber de você se você consegue entender isso e explicar qual a consequência jurídica daquele que age em legítima defesa putativa. E qual é a consequência jurídica? Você vai ser isento de pena. Ser isento de pena e excluir dolo e culpa são coisas diferentes. Quando se exclui dolo e culpa, não há fato típico. O dolo e a culpa está dentro do fato típico. Quando há isenção de pena, exclui-se a culpabilidade. Professor, eu estou começando a entender. O seu examinador vai perguntar para você, diante desse exemplo, em que houve uma legítima defesa putativa, qual a consequência? Isenção de pena. Se o erro foi invencível. Como assim, Fernanda? Ele tem que deixar claro na questão que não tinha como você agir de uma outra forma. Qualquer pessoa naquela mesma situação que você também imaginaria que seria atacado. Agora, se a questão disser assim para ti, olha, o sujeito agindo com negligência, ele não percebeu direito, ele estava... Aí o que ele vai dizer? Não haverá isenção de pena. Exclui-se o dolo, porque você não teve o dolo. Mas te pune a título de culpa se o tipo penal prevê a modalidade culposa daquele crime. Olha para cá. É isento de pena
quem, por um erro plenamente justificado pelas circunstâncias, ele supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Aí ele coloca aqui, não vai haver a isenção de pena quando o erro deriva de culpa, ou seja, o erro foi por negligência, imprudência ou imperícia, e o tipo permite a punição a título de culpa. Todavia, a assertiva contida neste item está equivocada na letra A. Aí ele diz aqui, eu não quero analisar a letra A, eu vou pular logo para a letra E, que é correta, tá? Como já foi observado na análise do item A, o Fernando ele poderá ser responsabilizado por homicídio culposo, diante do erro de tipo permissivo, vencível ou inexcusável. Vencível significa que, se ele tivesse tomado um pouquinho mais de cuidado, se ele tivesse olhado direitinho, ele poderia ter visto que era o colega dele. Vocês estão entendendo? O Fernando, ele pode ser responsabilizado por homicídio culposo. Existe a modalidade culposa de homicídio? Existe. Diante de um erro de tipo permissivo, vencível ou inexcusável, nos termos da parte final do parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal. Você só vai escrever para mim, sem entender muita coisa, só para você iniciar a se familiarizar com isso. Ô, Fernanda, qual a teoria o Código Penal adotou para explicar essa situação? Existe uma teoria que o Código Penal adotou, que é a chamada teoria limitada da culpabilidade. No artigo 20, parágrafo 1º, você vai escrever isso para mim. Questão de prova. Qual a teoria foi adotada pelo Código Penal? A teoria limitada. Ou seja, uma teoria que encontra limites. Por que limitada, Fernanda? Porque ele vai diferenciar as duas situações. Aqui haverá a isenção de pena e aqui haverá o quê? A culpabilidade a título culposo. Acompanhe aqui comigo, por favor. A teoria limitada da culpabilidade, adotada pelo Código Penal, ela faz a distinção entre o erro do agente que incide sobre uma situação fática, que, se existisse, tornaria a ação legítima, tratando essa situação como um erro de tipo, chamado de erro de tipo permissivo, e ela diferencia o erro que recai sobre a existência ou os limites de uma causa de justificação, tratando essa hipótese como um erro de proibição. No presente caso, a situação hipotética descreve um erro de tipo, ainda que inexcusável, em plena consonância com a teoria limitada da culpabilidade, uma vez que o agente atuou sobre um erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supondo, ainda que de modo precipitado, estar na iminência de uma agressão à sua integridade física e, portanto, agindo em legítima defesa, mesmo que putativa. Professor, eu estou apavorado. Calma. Nós vamos fazer outras questões até você fixar tudo isso que eu estou te apresentando. Como ele agiu em aberratio ictus? O que é aberratio ictus? Erro na execução? Ele responde na forma do 73. E o que o 73 diz? O 73 diz assim: num erro na execução, quando o juiz aplicar a pena, ele vai levar em consideração a vítima virtual e não a vítima real. A resposta, portanto, é a letra E. Ele diz: o agente responde por homicídio culposo diante de um erro de tipo permissivo, vencível, ou seja, se ele tivesse tido um pouquinho mais de atenção, ele poderia ter vencido esse erro, que exclui o dolo, mas não há culpa. Em atenção a qual teoria adotada pelo Código Penal? Teoria limitada da culpabilidade. Vamos lá fazer mais questões e entendendo. Peguem aí a questão número 6. A questão número 6, ela diz assim:
Vamos lá? O erro de tipo, quando ele falar em erro de tipo, lembrem do artigo 20 do Código Penal, tá bom? Quando ele se referir a erro de tipo, eu quero que tu lembre do artigo 20. Qual que é a consequência do erro de tipo? O artigo 20 diz: o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se for previsto em lei. Vamos lá. O erro de tipo, ele tem como consequência jurídica o que, pessoal? A exclusão do dolo. Sendo vedada, neste caso, a responsabilização penal do agente por crime culposo errado. Você vai colocar uma observação. No erro de tipo, pessoal, eu permito a punição a título de culpa se esse erro for o quê? Vencível, evitável. Beleza? Olha essa questão número 8. Todas as questões da CESP. Olha lá como é que ela gosta de cobrar esse assunto. Posso? Com relação aos crimes contra a vida, os crimes contra a honra e os crimes contra o patrimônio, julguem o item subsequente. Considere a seguinte situação hipotética. O indivíduo, ele efetuou diversos disparos contra determinada pessoa, atingindo-a. Ele atingiu essa pessoa. Por erro na execução, ele atingiu sem querer uma terceira pessoa, causando a morte de ambas. Até aqui tudo bem? Nessa situação, em face da continuidade delitiva, o agente responderá por um só crime, sendo a pena aumentada. Como assim, Fernanda? Eu quero, olha aqui, ó, o indivíduo, ele efetuou diversos disparos contra uma determinada pessoa, atingindo-o. Agora, por um erro na execução, sem querer, ele atingiu uma outra pessoa. Como que ele vai responder? Olha lá. Quantas pessoas mencionando o conceito de concurso formal? Se a questão estiver errada, tente mostrar o erro. Não fica. Ai, aqui ele não respondeu, né? Deixa eu ver aqui. Só pegar aqui. Olha o que ele diz aqui no artigo 73. Quando, por um acidente ou um erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, ele atinge uma pessoa adversa, ele responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, conforme dispõe o artigo 20, parágrafo 3º. No caso de ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se o que dispõe o artigo 70. E agora eu vou te explicar o que diz o artigo 70. A gente vai lá para o artigo 70 do Código Penal, você não tem ele aí, mas vamos entender o que ele diz aqui. Quando o agente, mediante uma só ação, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a pena do crime mais grave. Ou, se elas forem iguais, somente uma delas, aumentado em qualquer caso de 1/6 até a metade. Preste atenção. Vou colocar aqui a situação. Olha o que diz o Código Penal. Quando o agente, mediante uma só ação,
uma só ação, ele pratica 2 ou mais crimes. Com uma ação daquele agente, os disparos de arma, tá? Ele praticou 2 ou mais crimes. Até aqui tudo bem? Esses crimes podem ter sido idênticos ou não. Pode ter sido idêntico, homicídio, homicídio, ou não, homicídio e lesão corporal. Quando eu tiver, pessoal, uma situação como essa, o agente só quer praticar um crime, mas ele, com aquela ação dele, ele praticou 2 ou mais crimes. Se os crimes praticados forem diferentes, ele responde pela pena do crime mais grave. No caso, se ele atingiu um, matou, atingiu o outro foi lesionado, ele não vai responder pela pena do crime de lesão corporal. Ele responde pela pena do homicídio. Agora, olha para mim. Nessa situação, o agente, mediante uma ação, praticou 2 crimes idênticos, homicídio, matou os 2. Fernanda, ele vai responder por 2 crimes de homicídio? Ele responde por um só crime. Mas ele vai ter um aumento de pena. É isso que diz o artigo 70. Ele diz assim: quando o agente, mediante uma só ação, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis. Ou se as penas forem iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso em 1/6 até a metade. Eu vou te dar um outro exemplo para você entender. Eu quero matar o Adaías, eu pego a minha arma de fogo, atiro contra ele. Só que a bala atravessa o Adaías e atinge o Fabiano. É Fabiano? Fabiano. Beleza? Fernanda, com uma ação, eu pratiquei 2 ou mais crimes. Eu queria matar o Fabiano? Não. Nesse caso, qual a consequência jurídica? Nesse caso, haverá o quê? A penalização da Fernanda pelo crime de homicídio aumentado de 1/6 até a metade. Uma coisa importante para você já ir se familiarizando com o direito penal. Se eu, Fernanda, quisesse matar o Adaías e o Fabiano, eu responderia por 2 crimes de homicídio. Isso é chamado no direito de concurso material. Eu ia somar a pena do crime de homicídio contra o Adaías, ia somar a pena de homicídio do crime do Fabiano. Ou seja, se o juiz me aplicasse 30 anos para o Adaías e 30 anos para o Fabiano, eu ia responder o quê? Por 60 anos. Eu estaria diante de um concurso material. No concurso material, eu somo as penas. No concurso material, eu estou praticando 2 crimes. Até aqui tudo bem? E quando eu só quero praticar um crime, eu acabo praticando mais de um crime. Concurso formal. Quando eu quero praticar 2 ou mais crimes, concurso quero praticar mais de um crime, concurso material. Quero praticar só um, mas acabei praticando 2 ou mais. Concurso formal. Voltando lá na questão, ele diz aqui na questão o seguinte. Ele colocou aqui na questão. Vamos lá analisar isso aqui agora. O indivíduo, ele efetuou disparos contra determinada pessoa. Ele só queria atingir essa pessoa. Mas por erro na execução, ele atirou em outra. Houve a prática de 2, mas ele queria praticar os 2 crimes? Com uma ação, ele praticou 2 ou mais crimes. Nesse caso, eu vou pegar a pena do crime mais grave. Nesse caso, qual é o crime mais grave? É o quê, pessoal? O homicídio. Só que os 2 morreram. Então, a pena ela é igual.
Então, eu vou pegar a pena daquele crime e aumentar essa pena de 1/6 à metade. Aí ele diz aqui, ó, um indivíduo, ele efetuou diversos disparos contra determinada pessoa, atingindo-a por aberratio ictus, erro de tipo acidental. Ele atingiu sem querer uma terceira pessoa, causando a morte de ambas. Nessa situação, em face da continuidade delitiva, aqui não houve uma continuidade delitiva, aqui houve um concurso formal de crimes. Concurso formal de crimes. O que é um concurso formal? É quando, com uma ação, eu pratico 2 ou mais crimes. A continuidade delitiva seria se eu quisesse praticar mais crimes. Eu venho, atiro nele, eu venho, atiro nele, eu venho, atiro nela. O que torna a questão errada é dizer que em face da continuidade delitiva. Aqui, pessoal, tornaria a questão certa se tivesse escrito assim: em face do concurso formal de crimes, o agente responde por um só crime, aumentada a pena de 1/6 à metade. Beleza? Peguem a questão número 9. A questão número 9 diz o seguinte: Henrico, com intenção de matar o seu irmão Lauro, você grifa. Intenção de matar. Henrico, com a intenção de matar o seu irmão Lauro, ficou escondido atrás de uma moita, esperando o momento em que a vítima sairia de seu trabalho com direção à residência de ambos. Quando ele coloca aqui que ele ficou escondido atrás de uma moita, a gente já entende que há a presença de uma qualificadora emboscada, meio que dificulte a defesa da vítima. No horário de costume, ao ver uma pessoa trajando roupas semelhantes às que Lauro usava e acreditando que tal pessoa era o seu irmão, ele efetuou os disparos contra essa pessoa em uma região letal, o que ocasionou o imediato óbito. Aberratio ictus. Não, ele não houve um erro na execução. Aberratio ictus seria se houvesse um erro na execução. Ele errou sobre a pessoa. Não é erro na execução, é erro sobre a pessoa. No horário de costume, ao ver uma pessoa trajando roupas semelhantes às que Lauro usava e acreditando que tal pessoa era o seu irmão, ele efetuou os disparos contra essa pessoa. Posteriormente, todavia, o Henrico constatou que o Lauro ainda não havia saído do trabalho e que a pessoa morta era um colega de trabalho de Lauro, desconhecido do autor do fato. Nessa situação, ocorreu erro sobre a pessoa. Grifa isso para mim. É erro de tipo acidental, o qual não isenta Henrico de pena. Gente, no erro de tipo acidental, o sujeito vai responder pelo crime. Não se consideram as condições e qualidades da vítima efetiva, mas sim as da vítima virtual, ou seja, o irmão do agente, de modo que ficará Henrico sujeito à agravante de ter cometido um crime contra o seu irmão. Estão entendendo agora como é que o examinador vai cobrar isso da gente? Vamos lá. Questão 12. A questão 12 diz o seguinte: na confraternização de final de ano de um tribunal de justiça, o Ulisses, que é servidor do órgão,
e o desembargador, eles ganharam um relógio da mesma marca, em embalagens idênticas. Eu vou dar só um minutinho para o Driering entregar o material do pessoal aqui na sala. Questão número 12, tá? Só um minutinho, pessoal que está indo online. Mas vai descomplicar, tudo vai dar certo. Achem aí a questão número 12, 1 minuto. Já, pessoal? Questão 12, concentração. Na confraternização de final de ano de um tribunal de justiça, o Ulisses, que é servidor do órgão, e o desembargador, eles ganharam um relógio da mesma marca, em embalagens diferentes, idênticas, mas de valores diferentes, sendo consideravelmente mais caro o do desembargador. Ao ir embora, o Ulisses levou consigo, por engano, o presente do desembargador, o qual, ao notar o sumiço do relógio e acreditando ter sido vítima de crime, ele acionou a polícia. As testemunhas afirmaram ter visto Ulisses com a referida caixa. No dia seguinte, o servidor tomou conhecimento dos fatos e dirigiu-se espontaneamente à autoridade policial, afirmando que o relógio estava na casa de sua namorada, onde fora apreendido. O Ulisses teve a intenção de praticar crime, sim ou não? Então, ele não incorre em erro de tipo acidental. Ele incorre em erro de tipo essencial. Quando ele tem uma falsa percepção da... Se o erro de tipo for inevitável, exclui dolo e culpa. E se for evitável, exclui apenas o dolo e permite a punição a título de culpa. Nessa situação, a conduta do Ulisses na festa caracterizou um erro de tipo. E coloca aí do lado, essencial. Foi difícil? Olha lá a questão número 13. TJ de Santa Catarina, juiz de direito, Banca CESP. À luz das disposições do Código Penal acerca do erro, julguem os itens a seguir. A 1 eu não vou analisar agora, tá? Olha lá. No chamado aberratio ictus, o que é aberratio ictus? Erro na execução. No chamado aberratio ictus, quando, por um acidente ou um erro nos usos dos meios de execução, em vez de vitimar a pessoa que pretendia ofender, o agente atingir uma pessoa diversa, consideram-se as condições e qualidades não da vítima, mas da pessoa que o agente pretendia atingir. Certo ou errado? Certíssimo. Então, a 2, olha lá, eu sei que ela está correta. Então, eu elimino a letra A e a letra B. A 3 diz assim: um erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal, ele exclui o dolo, se ele for inevitável, ou diminui a pena de 1/6 a 1/3, se evitável, não. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo se ele for inevitável. E exclui o que, pessoal? Exclui o dolo e a
culpa, se ele for inevitável. E se ele for evitável, exclui apenas o dolo e permite a punição a título de culpa. Vou falar de novo. O erro sobre um elemento que constitui o tipo exclui dolo e culpa se ele for inevitável. Eu matei alguém. O erro na hora de matar foi sobre o alguém. Eu não queria matar o alguém, eu queria matar um animal. Houve um erro sobre o elemento que constitui o tipo. Se ele for inevitável, exclui o dolo e a culpa. E se for evitável, exclui apenas o dolo e permite a punição a título de culpa. Então, a 3, pessoal, não está o quê? Correta. Então, a resposta só pode ser o quê? C. Olha lá a questão 14. Um erro sobre o elemento constitutivo do tipo. Olha para mim. Qual é o elemento constitutivo do crime de homicídio? Alguém. Se eu erro o alguém, matar alguém, eu errei no alguém. Eu queria matar o bicho, matei alguém. Quando eu erro sobre esse alguém, isso é excludente de ilicitude? Não. Excludente de ilicitude é legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, estado de necessidade. Caracteriza um erro na execução. Quando eu erro sobre o elemento do tipo, isso não é aberratio ictus. Aberratio ictus é quando eu erro na execução, e não quando eu erro no elemento constitutivo do tipo. Eu errei na execução. Então, eu excluo isso aqui. Quando eu erro sobre o elemento do tipo, eu excluo dolo e culpa. Ou seja, haverá o que, pessoal? Haverá a exclusão do fato típico e não da culpabilidade. Culpabilidade, eu isento o sujeito de pena. O dolo e a culpa. Fernanda, é a primeira vez que eu estou assistindo sua aula. Senhores, quem está assistindo pela primeira vez a aula vai ter a oportunidade de acessar as aulas anteriores, que estão todas gravadas. E eu disse para você que eu só posso dizer que eu estou diante de um crime se eu fizer a análise do fato típico, da ilicitude e da culpabilidade. E na primeira aula de teoria do crime, eu disse assim, dolo e culpa estão aonde? No fato típico. Se eu excluo o fato típico, não há crime. Se eu excluo dolo e culpa, não há fato típico. Se não há fato típico, não há crime. Todas as vezes que você se deparar com isso aqui, é isento de pena. Eu estou excluindo a culpabilidade. Fernanda, eu não entendi. Não precisa entender. Só agora, grave. Se lá tiver escrito, é isento de pena, qual elemento eu excluo? Culpabilidade. E se lá tiver escrito, não há crime, qual elemento eu excluo? Ilicitude. Se ele disse, é isento de pena, eu excluo a culpabilidade. E eu sei que se eu erro sobre um elemento constitutivo do tipo, eu excluo dolo e culpa. Dolo e culpa está no fato típico e não na culpabilidade. Ele exclui o dolo. Mas ele vai permitir a punição por um crime culposo, se for previsto na lei? Sim, desde que o erro for um erro vencível. Um erro... Lembra, gente, o erro, ele pode ser um erro vencível e um erro invencível. Se é um erro invencível, não tinha como tu vencer. Ou seja, exclui dolo e culpa. Fernanda, ainda não entendi, olha para mim. Você errou sobre um elemento do crime. Quando ele fala tipo, ele está falando do crime.
Eu errei sobre um elemento do crime. Matar alguém, eu errei sobre o alguém. Achei que estava matando o javali, mas matei uma pessoa. Errei sobre o alguém. Errei sobre o elemento do tipo. Qual a consequência? Exclusão de dolo e culpa se o erro tivesse sido invencível. Não tinha como qualquer pessoa na mesma situação que eu também teria errado. Até aqui tudo bem? Agora, se na análise do caso verifica-se que aquele seu erro foi por bizonhice sua, você responde pelo crime a título de culpa. Por quê? Porque no erro de tipo essencial, que é esse erro que você tem uma falsa percepção da realidade, o sujeito não quer praticar o crime, não há dolo. Mas se você erra de bizonhice tua, você responde a título de culpa. Erro de tipo essencial. Todas naquelas situações que o seu examinador apresentar, que ele disser que o sujeito quer praticar um crime, mas ele é bizonho, erro de tipo acidental. Tem um tipo aqui, pessoal, olha isso aqui. Vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu ver. Olha essa situação aqui. Essa aqui é uma típica situação de erro de tipo acidental. E aí você vai ter que visualizar qual é o tipo de erro aqui. Olha aqui. Presta bem atenção. A pergunta aqui, pessoal, é a seguinte. Ele responde por qual crime? Olha aqui, pessoal, presta atenção. Existe um instituto no direito. Espera aí, pessoal, presta atenção. Chamado de aberratio criminis. A aberratio criminis, pessoal, ela está prevista no artigo 74 do Código Penal. É um erro de tipo acidental, que aqui não houve um erro na execução. Aqui, pessoal, não houve um erro na execução. O resultado foi um diverso do pretendido. Olha aqui. Por que não há erro na execução? O erro na execução é quando eu quero atingir uma pessoa e atinjo outra pessoa. A aberratio criminis é eu quero atingir um objeto e acabo atingindo uma pessoa. Ou eu quero atingir uma pessoa e acabo atingindo o objeto. Aberratio ictus, eu atinjo pessoa, pessoa. Aberratio criminis, pessoa, objeto. Fora dos casos do artigo anterior, que seria aberratio ictus, quando por um acidente ou um erro na execução do crime sobrevém o resultado diverso do pretendido, lembra desse vídeo. O agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Ele vai responder lá, homicídio culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, eu somo as penas. Gente, eu vou te mostrar de novo aqui. Quero. Eu adoro isso aqui. Ele vai te colocar na prova essa situação hipotética e vai te perguntar se nós estamos diante de uma aberratio ictus ou uma aberratio criminis. Pessoal, teve uma questão aqui que a gente fez, presta atenção, olha para mim. Nessa questão aqui, que a gente fez, a questão 5, que ele falou sobre um erro na execução, olha para mim, te concentra.
Ele falou num erro na execução. Ele apresentou uma situação de aberratio ictus. E aqui ele colocou na letra C, aberratio criminis. Agora eu já posso te apresentar o que é aberratio ictus e o que é aberratio criminis. Criminis é um resultado diverso do pretendido. Toda vez que tu vê a aberração de um crime, tu vai lembrar desse vídeo aqui. De novo. Aberração de um crime. Beleza? Gente, olha só, né? Vamos lá. Questão número 15. Com referência à lei penal no tempo, ao erro jurídico penal, ao concurso de agentes e aos sujeitos da infração penal, julguem o item que se segue. A situação hipotética é a seguinte: um agente com a livre intenção de matar o seu desafeto. Gente, todas as vezes que a questão disser que a intenção é matar, ele vai responder ou pelo homicídio ou pela tentativa. Eu tenho que sempre responder pelo dolo daquilo que eu quero praticar. Um agente com a livre intenção de matar o seu desafeto, ele disparou na direção deste, mas ele atingiu fatalmente uma pessoa diversa que se encontrava ao seu lado. Gente, se ele queria matar e atingir o outro, foi bizonhice dele? Foi. Foi uma aberratio ictus. Erro de tipo acidental. Ou seja, houve um erro na execução. Qual a consequência? Ele responde pelo crime? Sim. Mas ele responde como se ele tivesse atingido a vítima virtual e não a vítima real. Professora, eu pensei no início da aula, quando a senhora começou a explicar essa porra desse assunto, que eu não ia conseguir entender. Mas olha como as coisas vão ficando mais simples. Nessa situação, configurou-se o erro sobre a pessoa, certo ou errado? A de certo é erro sobre a execução. Erro sobre a pessoa é quando eu confundo as pessoas. Eu quero matar o Adaías. Só que já isso é muito parecido. Não houve um erro na execução. Aqui, eu quis atingir ele, não houve um erro na execução. O que houve foi que eu confundi as pessoas. Guarda isso aqui, pelo amor de Deus, para de ser bizonho. Disso depende a sua aprovação. Aqui ele não disse que ele confundiu as pessoas. Aqui ele disse que houve um erro na execução, um erro de tiro, sei lá o que é isso. Aí ele diz aqui, nessa situação, configurou-se o erro sobre a pessoa. Errado. Configurou-se um erro sobre a execução, ou seja, uma aberratio ictus. Beleza? Vá para mim, para a questão número 18. CESP, sua linda. Nós vamos te vencer. Pessoal, eu garanto a vocês, se você não desistir, olha para mim, daqui até o dia da prova, nós vamos ter respondido todas as questões da CESP. E no dia da prova, você vai se deparar com as mesmas questões que você fez em sala de aula. Eu estou lhe garantindo isso. Se você fizer todas as questões da CESP, no dia da sua prova, você vai falar assim, eu já fiz essa questão antes.
Ok? Questão 18. O Júlio, ele foi denunciado em razão de haver disparos de tiros de revólver dentro da própria casa contra a Laura, sua companheira, que ela escondera a arma adquirida 2 meses atrás. A situação é, o Júlio disparou tiros de revólver contra a Laura. Ele não tinha licença expedida por autoridade competente para possuir tal arma. E a mulher tratou de escondê-la porque viu o Júlio discutindo asperamente com um vizinho e temia que ele pudesse usá-la contra o seu desafeto. O raivoso, o Júlio adentrou a casa, procurou em vão um revólver e, não achando, ameaçou a Laura, constrangendo-a a devolver-lhe a arma. Uma vez na posse da arma, ele disparou vários tiros contra a Laura, ferindo-a gravemente e também atingindo o filho comum com 9 anos de idade por erro de pontaria, matando-o instantaneamente. A Laura só sobreviveu em razão de pronto e eficaz atendimento médico de urgência. Olha a situação. São várias situações aqui que você vai ter que desenhar se for preciso. Com referência à situação hipotética descrita no texto anterior, assinale a opção de acordo com a jurisprudência do STJ. Eu vou te dar 1 minuto para você analisar sozinho e depois a gente vai discutir essa questão. Fernandes caiu? Quem é que o pessoal caiu? A mim? Gente, o pessoal do online está me ouvindo? Sim. Ah, beleza. Conseguiram ler aí? Vamos lá, eu vou ler de novo e a gente vai por eliminação, tá? O Júlio, ele foi denunciado em razão de haver disparado tiros de revólver dentro da própria casa contra Laura, sua companheira, porque ela escondera a arma adquirida 2 meses atrás. Ele não tinha licença expedida pela autoridade competente para possuir tal arma, e a mulher tratou de escondê-la porque viu Júlio discutindo asperamente com um vizinho e temia que ele pudesse usá-la contra o seu desafeto. O raivoso, Júlio adentrou a casa, procurou em vão um revólver e, não o achando, ameaçou a Laura, constrangendo-a a devolver-lhe a arma.
Uma vez na sua posse, ele disparou vários tiros contra Laura, ferindo-a gravemente e também atingindo o filho, com 9 anos de idade, que por erro de pontaria, matou-o instantaneamente. Eu não sei se você percebeu. Nós fizemos uma questão muito parecida com essa, agorinha há pouco. Você lembra da questão que eu fiquei aqui um tempão te explicando que eu errei, não tinha intenção de matar outra pessoa, eu queria matar o Adaías e acabei matando o Fabiano, em que, preste atenção, com uma ação eu pratiquei 2 ou mais crimes, você lembra dessa situação? Aqui é a mesma coisa. Com uma ação eu pratiquei 2 ou mais crimes. E como é que eu vou punir esse agente? Com a pena do crime mais grave, aumentada de 1/6 à metade, em concurso formal. Para de mexer aí e concentre em mim. Vou falar de novo. A CESP pediu de uma forma com exemplo diferente a mesma coisa. O sujeito com a intenção 1 acabou praticando 2 ou mais crimes. Nesse caso, presta atenção, o resultado foi diferente. Naquele exemplo, o resultado tinha sido igual. Morte e morte. Nesse caso aqui, o resultado foi diferente. Foi morte e tentativa. Estão entendendo? Questão de prova. Fernanda, eu vou primeiro analisar nas questões aquelas alternativas que são absurdas. A letra E, ela é totalmente absurda. Ela vai dizer que o Júlio responderia por homicídio na modalidade privilegiada. O que é o homicídio privilegiado? É aquele homicídio praticado por motivo de relevante valor moral, relevante valor social, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, e nessa circunstância haveria uma causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Então, a letra E está absurda. Respiro e falo, venci uma. O que você tem que entender? Que nessa situação houve uma aberração de execução. E todas as vezes que há uma aberratio ictus, o sujeito responde pelo crime que ele queria cometer, e não pelo crime que ele efetivamente cometeu. Ele vai responder como se ele tivesse matado a mulher. O juiz, quando aplicar a pena, ele vai aplicar a pena do quê? Do feminicídio. Aí, aqui na questão, ele diz assim, ele responde pelo homicídio contra a Laura e o culposo contra o filho. Você vai lembrar na situação que ele vai responder por um só crime, porque houve um concurso formal de crimes. Fernanda, como é que eu vou lembrar disso? Você vai lembrar aqui do artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a pena mais grave, ou se iguais somente uma delas, aumentada em qualquer caso do que, pessoal? De 1/6 até a metade. Cadê aqui a questão? Voltando lá na questão. Aí ele coloca assim, o Júlio cometeu um homicídio doloso contra a Laura e o culposo contra o filho, porque não teve a intenção de matá-lo. O Júlio, ele deve responder por 2 homicídios dolosos, sendo um consumado e o outro tentado. E as penas serão aplicadas de maneira cumulativa, por concurso material. Gente, o concurso material é quando eu pratico 2 ou mais crimes. Nesse caso aí, não é concurso material. Ele não queria matar o filho. Ele, com uma ação, praticou 2 ou mais crimes. Não foi com mais de uma ação. Estão entendendo? Com uma ação, eu pratico 2 ou mais crimes. Não houve desígnios distintos. Ou seja, se houvesse desígnios distintos, ele teria vontade de matar o filho e de matar a esposa.
O fato configura um duplo homicídio doloso, consumado contra o filho e tentado contra Laura. E, em razão de aquele ter menos de 14 anos, a pena deve ser aumentada em 1/3. Pessoal, guardem. Cadê? Aqui ele não está querendo entrar, que bosta. Vamos ver se abre aqui o comentário. Porra, mas esse comentário é de 19 minutos. Obrigado. Aqui eu não estou conseguindo, pessoal, marcar. Não, porque depois vai sair da página. A resposta, pessoal, podem confiar em mim. Olha lá, a hipótese configura uma aberração de execução. Houve um erro na execução, ele deixou claro. Devendo o Júlio responder por duplo homicídio doloso, um consumado e o outro tentado. Isso aqui que eu estou em dúvida, por isso que eu queria... Ó, aplicada em concurso... Aqui eu sei que está certa. Aplicada em concurso formal de crimes, sem se levar em conta as condições da vítima atingida. Eu levo em conta o quê, pessoal? Não a vítima atingida acidentalmente, mas a vítima que eu queria realmente atingir. Deixa eu só pegar aqui o número dessa questão para eu poder. A página que está ruim. Foi, será? De novo? Eu atualizei, ele não foi. Olha aqui. Olha o que o STJ fala, pessoal. Se alguém comete um homicídio com uma arma de fogo e, além do resultado intencional, ele atinge outra pessoa por um erro de pontaria, o segundo crime, mesmo não sendo uma consequência pretendida, ele também deve ser tratado como doloso. Segundo a jurisprudência do STJ, a norma do 73 do Código Penal, ela afasta a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de crime culposo, quando decorre de erro na execução de crime doloso. Dessa forma, para a Corte, se houver um segundo resultado não pretendido, quando eu quero praticar um crime doloso, ele também deverá ser punido como doloso, mesmo que o erro na execução tenha sido causado por uma negligência, imprudência ou imperícia do autor. Em análogo erro na execução com duplicidade de resultado, essa Corte já decidiu apenas ser culposa a segunda conduta, se a primeira assim também for considerada. Se eu mato você culposamente e, por erro na execução, eu mato você culposamente, aí os dois crimes seriam dolosos. Não é para discutir, é só para entender o que o STJ considera como aceitável no ordenamento. Toda vez que a gente se deparar com um erro na execução, em que eu tenho dolo na primeira conduta, e por culpa atingir a segunda, ele entende que, em que pese ter culpa, aquele homicídio vai ser também doloso. É isso que o STJ entende. Vou falar de novo, olha aqui. A jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de um crime culposo quando decorrente de erro na execução de um crime doloso. Olha aqui. Aqui na questão ele diz: a hipótese configura um aberratio ictus, devendo Júlio responder por o duplo homicídio doloso, um consumado e o outro tentado, com as penas aplicadas em concurso formal de crimes, sem se levar em conta as condições pessoais da vítima atingida acidentalmente. Eu vou levar em conta a vítima que eu queria pegar, que era a esposa. Vamos lá.
Questão 21. Não, 21 não, peraí. Questão 23. Questão 23 diz assim: considerando o posicionamento doutrinário e jurisprudencial dominante, julguem os itens subsequentes relativos à parte geral do Código Penal. O erro de tipo é aquele que recai sobre os elementos ou umas circunstâncias do tipo, excluindo-se o dolo e, por consequência, a culpabilidade. Pessoal, quando eu excluo o dolo está dentro do fato típico ou da culpabilidade? Do fato típico. Então, eu excluo o fato típico e não a culpabilidade. Deixa eu achar mais questões a respeito do nosso tema. Olha lá, 27. Acerca da parte geral do direito penal e seus institutos, julguem o item seguinte. Vamos lá? Não é esse aqui, não? Olha se você tem essa questão aí. Deve estar próximo. Deve estar próximo dessa. Qual? 32. Põe aí 32, então. Acharam? Acerca da parte geral do direito penal e seus institutos, julguem o item seguinte. Ai, gente, então qual que é? Vocês que me falaram aí que é 32. Tem não? Então, só acompanha aqui no meu, pessoal. Ai, Jesus. Vamos lá para 32? Então, é ou não é essa? A 27 tem que ver, tá certo? Eu não sei todas as palavras. 27. Tá bom, vamos lá. Tanto a conduta do agente que age imprudentemente por desconhecimento invencível de algum elemento do tipo, quanto o agente que age acreditando estar autorizado a fazê-lo, e seja, como consequência, a exclusão do dolo e, por consequência, do próprio crime. Pessoal, olha para mim. O agente que erra sobre o elemento do tipo, e ele errou por um erro invencível, exclui o dolo, certo ou errado? Até aí, perfeito? O agente que age acreditando estar autorizado a fazê-lo, discriminante putativa, é isenção de pena e não exclusão do dolo. Resposta está errada. Questão 28. A questão 28 diz assim: com relação ao que dispõe o Código Penal brasileiro sobre o erro de tipo, assinale a opção correta. Letra A. Se o erro de tipo for evitável, se eu puder evitar ele, o que acontece? Exclui o dolo, mas permite a punição por culpa.
Então, coloca aí. Se o erro de tipo for evitável, exclui dolo, mas permite a punição a título de culpa. O erro de tipo inevitável, ele exclui o dolo e a culpa. Que lindo! Olha essa questão, pessoal. Juiz de direito. Sendo inevitável o erro de tipo, ele exclui dolo e culpa. Se eu excluo dolo e culpa, eu excluo o fato típico e não a culpabilidade. Se o erro de tipo for evitável, eu excluo o dolo, mas permito a punição a título de culpa. Não é uma causa de diminuição de pena. Vá para 30. Questão 30 diz assim: o erro de tipo, se ele for vencível, vencível é aquele evitável. Ou seja, que se você cometeu por bisões. Se o erro de tipo é evitável, ele exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa. Se o erro de tipo é evitável, ou seja, vencível, todos os erros de tipo, ele exclui dolo. Mas se ele for evitável, exclui dolo, mas permite a punição a título de culpa. Ok? 32. Ocorre erro de tipo quando a gente se equivoca excusavelmente sobre a licitude do fato. Pessoal, ocorre erro de tipo não quando você se confunde sobre se aquilo é ou não é lícito. Ocorre erro de tipo quando você se confunde com uma elementar do tipo. Aqui nessa questão, ele quis dizer o seguinte, presta bastante atenção em mim. Quando você erra sobre se aquilo é ou não crime, isso é erro de proibição, que a gente vai estudar na próxima aula. Vou te dar um exemplo. Quem aqui sabe um país que autoriza o uso de maconha? Dubai? Pode? Uruguai? Pode, então, fumar maconha à vontade. Pode portar maconha, presta atenção. Imagine que alguém more no Uruguai e venha passar férias no Brasil. Essa pessoa não sabe que é crime aquilo que é permitido no país dela. Ela tem um erro sobre aquilo que é ou não crime. Ela erra sobre a licitude do fato. Quando você erra sobre se aquilo é ou não lícito, no direito penal brasileiro, a gente considera isso como um erro de proibição, que a gente vai estudar, que exclui a culpabilidade. Aqui, o erro de tipo, quando a gente se equivoca de maneira excusável, ou seja, inevitável, sobre a licitude do fato, nesse caso, a gente tem um erro de proibição, e não um erro de tipo. Já estou te apresentando o erro de proibição. Para finalizar a aula de hoje, finalizando a aula de hoje, questão 33.
Acerca do erro no direito penal, assinale a opção correta. O erro sobre um elemento essencial do tipo excusável ou inexcusável exclui o dolo. Verdade. Um erro sobre um elemento essencial. Qual que é o elemento essencial do crime de homicídio? Matar eu erro sobre o alguém. Eu acho que estou matando um animal e errei, matei alguém. Se esse erro for excusável é o mesmo que inevitável. Ou se esse erro for o quê? Inexcusável, é o mesmo que evitável. Ele exclui o dolo. Mas ele permite a punição a título de culpa. Eu marcaria essa errada a priori, por quê? Porque se eu estiver diante de um erro excusável, ele exclui dolo e culpa. É o inexcusável que o quê? Permite a punição a título de culpa. Vamos lá para a letra B. Suponha que, em uma troca de tiros com policiais, um certo traficante atinja o soldado A e o mesmo projétil também atinja o transeunte, que é uma pessoa que está passando pela rua B, provocando 2 mortes. Percebam que com uma só ação, eu pratiquei 2 ou mais. Concurso formal ou material? Formal. O concurso material é quando eu tenho mais de uma ação, formando 2 ou mais crimes. No concurso material, Minto, no concurso formal, é com uma ação, eu pratiquei 2 ou mais crimes. Aqui ele disse, nesse caso, ainda que não tenha pretendido matar B, nem aceito a sua morte, o atirador responderá por 2 homicídios dolosos em concurso formal imperfeito. Pessoal, eu não vou fazer a análise do que é concurso formal perfeito ou imperfeito, porque isso não vai cair na sua prova. Aqui é uma prova de juiz. Mas aqui o que eu quero que você entenda, que quando o sujeito, ele com uma só ação, pratica 2 ou mais crimes, ele vai responder em concurso formal. Eu pego a pena do crime mais grave e aumento em 1/6 a metade. Mas vamos analisar as próximas, depois a gente volta para essa aqui. Considere que o indivíduo pretende assassinar uma criança de 12 anos de idade. E para executar o seu plano, posicione-se na janela de sua residência e acerte um disparo na cabeça de um adulto inocente. Nesse caso, o referido indivíduo responderá por homicídio doloso em sua forma simples. Claro que não, pessoal. Ele vai ser responsabilizado pelo crime que ele pretendia cometer. Né? Como essa questão é de 2011, matar menor de 14 anos nessa época era só uma causa de aumento de pena de 1/3. Hoje, com a lei em Riborel, que foi o que, pessoal, atualizado em 2022, o Código Penal, matar criança deixa de ser uma causa de aumento de pena e passa a ser uma qualificadora. A letra D. Considere a seguinte situação hipotética. O Brás pretendia furtar um colar extremamente valioso e, para tanto, dirigiu-se a uma joalheria e executou sua ação com sucesso. Em seguida, ao tentar vender o objeto, ele se certificou de haver furtado uma bijuteria de valor irrisório. Sacanagem. Nessa situação, o Brás deverá responder pelo delito de furto e, caso seja primário, fará jus à causa especial de diminuição de pena relativa ao furto privilegiado. Quando a gente estudar os crimes contra o patrimônio, eu vou dizer para você que se o valor do objeto for irrisório, é possível diminuir a pena, enfim. Olha lá. Esse aqui eu não vou analisar porque não é o objetivo da nossa aula de hoje, tá, pessoal? Como o objetivo é entender esses institutos, né? Como é que está demorando? Essa aqui está errada, né, pessoal? Essa aqui também. Não vou responder a certa porque não é o objetivo da aula.
Não, porque aqui a gente vai falar de erro de proibição, que é o objeto de outra aula. Olha lá, questão 34. Responda 34, para a gente finalizar e ir embora. Certo ou errado? Eu fico em dúvida nessa, sabe por quê? Por quê? Porque no erro de tipo essencial, ele tem que falar que o erro foi inevitável ou evitável. Porque se o erro for inevitável, ele não responde nem a título de dolo, nem a título de culpa. Agora, se for evitável, ele responderia por título de culpa, né? Aqui, como ele não falou nada, eu vou entender que isso é inevitável, tá? Que era parecido com o dele. Olha, um agente por equívoco, ele diz por equívoco, pegou um relógio. Vamos ver o que a CESP fala. Aqui, coloca aí do lado primeiro, pessoal, que eu estou diante de um erro de tipo essencial. Ele não quis praticar crime, né? Porra, não abre mesmo, a internet está ruim. Se ele for inevitável, exclui o quê, pessoal? Dolo e culpa. E se for evitável, ele responde a título de quê? A título de culpa. Pessoal, esse é um assunto, presta bastante atenção agora, finalizando a aula. Esse é um assunto em que vai demandar da gente mais de uma aula, porque eu quero que você fique muito craque nisso. Nós vamos pegar outras questões em um outro momento de aula, tá? Para a gente ir fixando isso. Mas até aqui eu te pergunto, você conseguiu captar mais ou menos a ideia do assunto? Sim. Beleza? Amanhã, preste atenção, amanhã, presta atenção, galera, galerinha do YouTube. Não? Não, só vocês terminando. Qual vai ser a aula de amanhã? Amanhã, a professora Karine vai entrar, aula online, e ela vai trabalhar aquele exercício de consumação e tentativa. Já separem o exercício. Aí eu vou mandar de novo lá no grupo, tá? Oi? Muito importante. De consumação e tentativa. E aí, a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha. Ô, Iago, se tu me perguntar alguma coisa no meu privado, Iago, eu vou te dar uma porrada. E aí, amanhã a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha que a gente fez ontem. Foi bom para vocês estudarem ontem, 10 horas da noite? Não foi? Foi, né? Aí, amanhã, 4h30 da tarde, a professora Karine entra com vocês online, tá? E eu entro 10 horas da noite para a gente dar andamento naquele material do simulado. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Só o material de hoje está incluso já.